Para curar o corpo e a alma, basta acreditar. Eu cheguei aqui com a minha vida totalmente destruída. Eu cheguei com depressão, tinha crises de ansiedade. Eu me mutilava, me machucava, me agredia, puxava os meus cabelos, tinha fúrias de raiva. E foi assim que eu cheguei aqui, com esse desejo de morte. Eu não tinha mais vontade de viver. Lá fora eu pensava que eu tinha amigos, né? Mas eram amigos que me levavam pro vício, pras drogas, pras festas. E aqui eu pude ter esses amigos de verdade. Eles me ensinaram a me aproximar de Deus e foi aí que começou a mudar. Uma grandiosa concentração de fé e milagres, que atrai pessoas de todos os lugares. Hoje é só felicidade, né? Uma nova vida, né? Com Deus, com o Espírito Santo. Meu Deus, não tem nem o que falar, né? De tão bom que é que a gente se sente diante dessa sentença de morte que eu tive. Foi um livramento muito grande de Deus, né? E assim, é colocar Deus em primeiro lugar em tudo, né? A Catedral Universal abre suas portas gratuitamente para que todos tenham a oportunidade de receber a força espiritual que vem do alto e assim reescreverem suas histórias. Eu cheguei na igreja bem debilitada, mas uma coisa eu decidi, que eu queria pedir ajuda e eu queria fazer o que fosse preciso para eu ser feliz. E eu sabia que isso só Deus poderia me proporcionar, porque eu já havia buscado em coisas, em pessoas de diversas formas e eu não obtive. Então eu sabia que ali eu precisava de Deus, só Ele para preencher, né, o vazio da minha alma. Então eu cheguei na igreja, eu pedi ajuda, eu comecei a participar das correntes de libertação. Eu fui ouvindo a palavra foi me limpando, foi me curando, me tratando, né? Depois que eu tive o processo de libertação, eu me batizei nas águas, então eu me arrependi de tudo que eu havia feito, né? E perdoei quem eu tinha para perdoar. E aí, a partir disso, eu tive depois o meu encontro com Deus. E em seguida eu recebi o Espírito Santo. Aí foi quando a mudança chegou por completo na minha vida. Quem participa das reuniões de domingo vive experiências divinas. Fui fazer um exame de rotina, né, de mulher, aquele exame de rotina normal que a mulher faz. A médica detectou um nódulo no meu seio direito. Mandou fazer uma mamografia, na mamografia apareceu Bihard's 3, que é um nódulo muito grande. Ela já mandou me preparar para o pior, dizendo, né, que Bihard's 3 era já maligno, né, então mandou para biópsia direto. Aí fui, né, preparei lá para fazer a biópsia e tudo mais, mas era uma espera de um mês, né? Se um mês, eu usei o tratamento da água. Usei com fé, passei, orei, bebi, falei para Deus, eu não aceito, vou chegar lá e não vai ser nada. Não aceito negócio de malignidade, eu não ouvi a palavra que ela disse. Usei a fé através da água, nesse um mês. Quando chegou lá no dia, não tinha nada. Venha até a Catedral Universal e veja como Deus pode te ajudar. Te esperamos neste domingo, às 9h30 da manhã. Não esqueça, a entrada, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos. Catedral Universal, em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro. Que Deus ilumine a sua vida, assim como iluminou a vida dessas pessoas que aceitaram esse convite e vieram. Deixaram o preconceito de lado, mas vieram para resolver os seus problemas. E encontraram não só solução, mas a paz, a felicidade. Estão caminhando na fé e aprendendo através da palavra de Deus. Eu não sei o que se passa com você. De repente você está vivendo os piores momentos da sua vida. Você se enveredou pelo caminho dos vícios, hoje você tem depressão, você tem uma ansiedade muito grande, você não consegue se relacionar com seus entes queridos, você está tendo problemas no trabalho, problemas na faculdade, parece que tudo à sua volta está dando errado. Você não consegue mais ter ânimo para nada. Nesse momento, nós podemos te ajudar. Agora, você pode pegar o telefone através desse número, é o 48-32-16-6162. Ou através do WhatsApp 11 3573 3500. Você pode entrar em contato com a nossa central de atendimento e nós estamos aqui oferecendo ajuda para você.
Se você não quiser se identificar, não há problema. Nós vamos chamar você de amigo, amiga, vamos te respeitar, mas vamos ajudar você. Porque essas pessoas que estão agora nesse lado aqui da linha, elas um dia sofreram. Um dia elas encontraram também a solução para os seus problemas. Então são pessoas que vão poder te ajudar e vão poder passar para você o que elas encontraram. Seja muito bem-vindo. Nós vamos colocar agora a história de uma família que Deus transformou e Deus quer também e pode transformar a sua. Acompanhe esse caso e eu volto. Quando nós falamos em figura paterna, a gente pensa em um protetor, um aconselhador, alguém que cuida. E eu não via isso no meu pai. À medida que eu fui crescendo, essa dor só aumentava. Mas não é sobre o físico, sobre o externo. É sobre o interior, sabe? Porque quem deveria ser o meu herói se tornou meu vilão. Eu gostaria de ver um exemplo bom no meu pai. Eu gostaria de dizer, meu pai é um bom exemplo. Mas eu só via péssimos exemplos. Eu via, às vezes, ele saindo, indo pra festas, ele ouvindo funk. E tudo aquilo me trouxe uma dor enorme e me tornou uma criança angustiada. Uma criança que não via alegria nas coisas. Uma criança triste. Eu via o esforço dele de dar o melhor pra gente. Eu via que ele fazia de tudo pra gente, né? Na parte material, presença, levar pra sair. O que estivesse ao alcance dele, ele fazia. Mas eu envelhecendo aos poucos, eu percebi que era superficial, né? Eu vi os defeitos dele. Comecei a ver os defeitos dele. E tudo isso foi me trazendo uma tristeza. Porque eu procurava alguém pra me espelhar. Eu via aquilo e eu pensava dentro de mim. Eu falei, poxa, eu não quero ser assim. Eu perdi meu pai muito novo, eu tinha 7 anos. E eu não sabia o que era uma relação de pais e filho. Fui aprender quando eu tive os meus filhos. Mas mesmo assim, dentro de mim tinha um medo de fracassar como pai. Era bar, era droga, prostituição, balada. Comecei usando a maconha, depois comecei a baforar o lança, depois usei a cocaína, depois tomei um doce, que é o ecstasy, tomei uma bala, que é o LSD, e tudo me fez o quê? Ficar numa brisa doida. Só que dentro de mim existia um vazio. Mesmo com toda essa situação de estar drogado, estar ali na brisa, eu sentia um vazio dentro de mim. E assim, eu sabia que meu pai tentava, se esforçava a ser um bom pai, se esforçava a fazer o melhor pela gente, mas eu via que ele sofria com aquilo e, consequentemente, eu e meu irmão também sofria, porque refletia na gente todo aquele sofrimento que ele passava. E eu não imagino que quando eu entrei naquela vida, eu iria trazer tanta dor e tanto sofrimento para os meus filhos. Tive até uma vez que eu dentro da balada, drogadão mesmo, eu encostei numa pilar e falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu não queria estar naquela situação. Eu não queria estar daquele jeito, sendo taxado como nóia, como drogado, como viciado. Só que eu não tinha forças para poder sair dessa situação. Não tinha força para poder me levantar, me reerguer. Desde pequeno, minha mãe sempre me levou na Igreja Universal para participar da Escola Bíblica Infantil, EBI. Lá era ensinado, não era simplesmente algo para passar o tempo, não era brincadeira. As tias usavam a palavra de Deus para ensinar. Por conta disso, que eu aprendi a usar a fé. E eu e meu irmão começamos a orar pelo meu pai, mesmo criança, porque a gente sabia que aquilo poderia mudar a situação do meu pai, ver uma outra forma meu pai, ver ele com uma imagem diferente e ver Deus através dele. Eu me lembro dos convites que meus filhos faziam para mim, para poder ir para a igreja, chamando eu para poder participar do Dia dos Pais, participar da oração e fazer oração junto. Só que
dentro de mim tinha um orgulho, a verdade era essa, eu tinha um orgulho. Por eu ser muito pequeno, eu não sabia como funcionava, eu falava do meu jeito. Eu falava, Deus, meu pai tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, ajuda ele, visita ele. Eu sabia que os meus filhos oravam por mim. Mas um certo dia, eu fui para uma balada, usei muita droga, e chegando em casa, às 5 horas da manhã, eu falei, Deus, se tem jeito para mim, me dá uma oportunidade. E ali eu senti que Deus falando assim, filho, eu te ajudo, eu te dou uma chance. Eu decidi ir até a Igreja Universal e quebrar o meu orgulho. Quando, de repente, eu vejo ele na igreja. Foi uma surpresa pra mim, né? Porque uma pessoa que fala que não queria ir pra igreja, que até às vezes não precisava. Jesus ouviu minha oração. Jesus me ouviu. Eu vi que dali pra frente ele iria ser um outro homem, um outro pai, um novo pai, um homem de verdade, um pai de verdade. É a sensação de você pedir algo pro seu pai, Pai Celestial, e ele falar, ó, tá aqui meu filho, você não pediu tanto? Aqui. Eu sei que na reunião todinha foi chorando, parece que tinham me feito tanta coisa, tanto mal, e na verdade o mundo me fez tanto mal, tanta coisa. E eu lembro que no dia seguinte, depois dessa reunião, eu cheguei pro pastor e falei, pastor, eu quero me batizar. Foi saindo um peso de dentro do meu coração. Como se Deus estivesse pegando e tirando tudo. É o medo, tirando o orgulho, tirando a rejeição. Eu lembro que eu falei para Deus, se eu... desculpa. Se eu levantar daqui e continuar da mesma forma, que o Senhor me mate aqui mesmo. Porque eu conheço a verdade, mas hoje aqui eu decido fazer uma aliança com o Senhor de verdade. Dentro de mim, automaticamente, não existia mais vazio, não existia mais complexo, medo. Eu comecei a ver uma mudança na vida dele. Comecei a perceber que ele estava mais frequente. Ele foi largando as drogas, foi largando as bebidas. Foi algo muito rápido, uma decisão muito rápida. Eu não queria um pai milionário, eu não queria um pai empresário. Eu queria que meu pai tivesse o Espírito Santo, que é a maior riqueza que ele poderia receber. E foi aonde ali eu comecei a minha caminhada, a minha luta incessante para ter o Espírito Santo, porque eu saberia que eu só ia conseguir permanecer se eu recebesse o quê? O Espírito Santo. Eu falei para Deus, não me deixa me enganar, pensar que é o teu Espírito e não ser. E conforme eu fui orando, Deus foi falando, não foi no coração, não foi sentimento, não foi emoção, mas na mente. Ele dizendo, filho, eu sou contigo. Filho, eu te aceito. E ali eu dei um abraço tão apertado em mim. E falei, Deus, eu não sei o que o Senhor viu em mim. Eu não sei o que o Senhor viu em mim, por que tanto amor assim? E eu sei que não tinha ninguém do meu lado, a igreja lotada, mas não tinha ninguém do meu lado. É como se tava o pai sentado na cadeira, eu de joelhos, debruçado no colo dele e falando, Deus, tá aqui, pai, o resto de vida que eu tenho. E aos poucos eu fui vendo a mudança do meu pai. Eu fui vendo Deus no meu pai, né? A mudança dele como homem, o caráter dele.
como ele comportava, como ele agia. Eu fui vendo ele se transformando totalmente, de verdade. E hoje eu tenho um parceiro, né? Hoje eu tenho um herói a quem me espelhar. Eu tenho alguém que está do meu lado. Eu tenho alguém que me aconselha, que me ajuda. A gente tem paz, tem harmonia, tem união. E ver meu pai transformado, cheio do Espírito Santo, me trouxe uma alegria muito grande, porque aquilo que eu tanto pedia foi concretizado. Deus fez a diferença. Deus mudou a vida dele. Minha maior alegria é saber que meu pai tem o Espírito Santo. Porque acabou vício, acabou droga, acabou balada, acabou essa falsa alegria do mundo. Agora, a alegria verdadeira de Deus. Deus é a maior referência de pai que nós temos aqui na terra, porque Ele ensina, Ele cuida, Ele ama. Através dessa referência, que hoje eu posso ser um bom pai para os meus filhos. Tem prazer de estar comigo, hoje eu posso orientar eles. Não trago a tristeza que eu trazia no passado, mas sim a alegria. Eu até me emociono, porque ver o impossível acontecendo na vida do meu pai é impagável. Um dos maiores presentes que eu recebi foi Deus ter ouvido a oração dos meus filhos. Uma oração pura e sincera. Bom, antes eu via meu pai como um vilão, como alguém errado, como alguém a não ser seguido. Hoje eu vejo o próprio Deus nele. Hoje eu vejo um caráter a ser seguido. Eu vejo uma pessoa no qual eu quero me tornar. Só Deus para fazer essa mudança completa na vida do meu pai. E hoje nós somos felizes de verdade. E olha os filhos que o Senhor Jesus me deu, que me enxergam como um pai de verdade. E eu sou muito feliz por isso, mas eu não troco por nada a minha salvação. E hoje eu posso ver um pai diferente, um pai de verdade, um homem íntegro. Eu vejo a imagem do Pai Celestial no meu pai aqui na terra. Passar o Dia dos Pais com meus filhos é muito bom. Melhor ainda é estarmos juntos na presença do Pai Celestial. O pai, o Anderson, viu a transformação no filho Bruno. Assim também Deus pode transformar os seus filhos, transformar a sua casa. O que é para Deus fazer isso? Deus tem poder para tudo. Há quem tenha tentado. Você tentou conversar, você de repente, pai, já colocou seu filho de castigo, você já fez de tudo o que você sabia. Você não pode dizer que fez tudo, porque quando nós agimos a nossa fé, então Deus corresponde a essa fé. E o que está faltando para que o seu filho mude? Nesse domingo, esteja conosco. Nós vamos ter um momento que vamos orar pelas famílias, pelos filhos. Eu tenho certeza que Deus vai fazer aquilo que você, por mais experiência que tenha, não conseguiu. Mas Deus tem poder de transformar. Ele pode todas as coisas e a prova é o resultado que você acompanhou. Você pode ligar para a nossa central de atendimento através do número que aparece aí abaixo. O número do WhatsApp, o número da central. Nós temos pessoas agora prontas para te ajudar. Você, pai desesperado, mãe que não sabe o que fazer para salvar o seu lar, pega o telefone e liga agora. Eu tenho certeza que através dessa ligação vai ajudar você. Assim como tem ajudado o trabalho que nós temos realizado aos domingos. E esse domingo será o segundo domingo do propósito Vida a Cores. Esse propósito é um propósito especial para as pessoas que estão vendo até aqui a vida cinzenta. Sabe? Aquelas pessoas que não conseguem ver cor em nada devido à depressão, à ansiedade, o vazio. Mas esse evento traz luz para aqueles que estão andando na escuridão. E é claro, você é uma pessoa que merece ser feliz. Nós vamos agora colocar a história dessa pessoa que teve a vida transformada. Ela se chama Simone. Mas antes de falar da história dela, você vai saber um pouco a respeito
desse evento. Acompanhe. Meu nome é Simone Oliveira e por 12 anos eu vivi uma vida sem cor. Eu trabalhei muitos anos como promotora de eventos, né? Trabalhava com eventos de moda, com modelos, tinha esse cuidado com modelos, desde a preparação até a conclusão. E nesse meio, geralmente entrava bastante dinheiro, né? A gente trabalhava bastante, mas para casa nunca sobrava. A gente passava dificuldades em casa, mas eu mantinha uma vida de aparência. Para as pessoas, né, que conviviam com a minha família, conviviam comigo, eu não passava a situação, tenho aqui, estou bem vestida, estou bem arrumada, mas em casa eu não tenho o que comer. Então isso era muito difícil para os meus filhos, que estavam crescendo vendo aquela situação, e naquela situação de miséria e de falta que a gente tinha, eu acabava descontando neles também. Tinha momentos que eu me isolava, não falava com eles, ia para um canto do quarto, chorava muito, e eles iam até mim e ainda perguntavam: mãe, estou chorando por quê? E eu não sabia por que eu estava chorando, simplesmente eu entrava em desespero e eu chorava muito. Nesse período, eu me envolvi muito em festas noturnas, né? Não só pelos eventos, mas eu saía muito também para me distrair, para conhecer pessoas, porque estar com pessoas parecia que supria um pouquinho da necessidade que eu estava sentindo. Eu não me sentia tão sozinha quando tinha pessoas na volta. Mas quando eu saía das festas, quando eu largava as bebidas e eu voltava para casa, tudo voltava novamente. Novamente voltava aquela angústia, eu me isolava e várias vezes me vinham os pensamentos de para quê? Para que continuar? Tu já não é uma boa mãe, tu já não cuida bem dos teus filhos, tu já trabalha e tu não coloca comida para dentro de casa, tua vida é uma mentira, tu vive uma vida de mentira, continuar vivendo para quê? Onde vários pensamentos passaram, né? De tomar remédios, de me cortar, de repente me atirar na frente de um carro. Só que em todos os momentos eu lembrava das minhas filhas que eram pequenas ainda. Então eu não conseguia concluir a ação. Eu não chegava realmente a tomar essa atitude, né? No qual nesse período eu acabei recorrendo também à casa de encostos, né? Porque eu achava que talvez ali eu fosse ter uma ajuda, né? Cheguei a levar o meu filho na época, que vivia com drogas, né? Tinha envolvimento com drogas, levei ele. Cheguei a fazer um pacto com uma entidade para que isso viesse a parar com ele, que se isso acontecesse eu então ficaria ali e faria parte também, né? Ele ficou 2 anos sem usar e eu acabei me envolvendo e acabei carregando ele junto. Nós dois entramos, participamos, depois ele voltou a usar. Minha vida piorou bem mais do que já estava, porque aí eu comecei também a ter problemas de saúde, além daqueles problemas todos de miséria, né? E as brigas pioravam cada vez mais dentro de casa. E isso cada vez mais me dava mais aquele aperto, aquele sofrimento que eu tinha e aquele vazio que eu sentia de estar sozinha mesmo, cheia sempre de gente, né? Mesmo que muita gente estivesse na minha volta, me bajulasse, trabalhasse comigo, e eu tinha aquela sensação de que, eu faço isso e isso aqui eu vou chamar a atenção e vai ser bom para mim. Porque tinha momentos que a gente fazia coisas, realmente, postar em coisas no Instagram, de um momento de tu tá chorando, tu tá em desespero, tu tá ali chorando, soluçando mesmo, lavar o rosto, fazer uma maquiagem e postar um stories. Por quê? Porque aquele stories ia chamar a atenção. Então eu acabava disfarçando tudo que eu sentia sem ninguém saber o que eu estava sentindo. Mas na verdade eu estava muito infeliz. Passou esse tempo todo assim, sem ter nenhuma mudança, até eu me mudar de estado novamente, devido a muitas mudanças, e o meu filho tentar suicídio. Foi onde ele tentou suicídio, e aí eu tomei a atitude de procurar a igreja. Sendo que nesse período que eu fui reconhecer que eu tinha depressão. Então foi nesse período que eu descobri o evento Vida Cores, que foi onde eu tive o auxílio, né? E descobri que realmente eu vivia uma vida sem cor. Foi onde eu realmente consegui aceitar que eu precisava de ajuda e o que eu estava passando todo aquele tempo, tudo que eu estava sentindo, realmente era depressão e uma doença que vinha da minha alma. Foi onde eu comecei, então, a participar das reuniões, né? A ter as orientações, fazer tudo certinho da forma correta, me lançar, deixar de lado tudo que eu precisava deixar para realmente obedecer a palavra, né? Não só ter o conhecimento, mas realmente praticá-la, e aí realmente ter aquela libertação do que eu estava sentindo. Que na verdade o que eu tinha era um vazio, que eu não preenchia com bebida,
eu não preenchia com festas, eu não preenchia com nada. Todos os anos que eu passei foram anos em busca de tudo, que eu me lançava para procurar algo que fosse suprir a minha necessidade, mas não acontecia. E no momento que eu cheguei ali, né, eu ouvi, eu realmente reconheci e eu busquei o que ia preencher o meu vazio, eu tive realmente o meu vazio preenchido, que foi a presença de Deus. Mas foi só chegando até a esse ponto de conhecer, né, realmente sobre a palavra e ver que a minha vida realmente não tinha sentido. Hoje eu estou bem, eu estou feliz. Hoje eu consigo ajudar pessoas que passaram pela mesma situação que eu passei. Hoje eu consigo ajudar essas pessoas realmente a reconhecerem que a vida delas não tem cor, né? Que o que elas estão vivendo, até mesmo às vezes por não enxergarem, como eu não enxergava, eu não aceitava que eu tinha uma depressão, né? Eu não via aquilo como uma depressão, eu via que era algo normal. É um dia, né? É um dia pior, é um dia ruim. Eu tive um dia ruim, várias vezes falei essa frase, foi só um dia ruim. E não era um dia ruim, né? Porque cada vez que passavam os dias e passavam os anos, tudo se mantinha da mesma forma. E hoje eu consigo ajudar pessoas que estão na mesma situação, que também pensam dessa forma, né? E viram que realmente elas têm uma vida sem cor. Por muitos anos, eu acreditei que a depressão e o que eu sentia era só mais um dia ruim. Até descobrir que eu vivia uma vida sem cor, né? E é justamente por isso. Se teve jeito para mim, tem jeito para você. Mais de 1 bilhão de pessoas vivem com transtornos mentais. É o que diz a Organização Mundial da Saúde, em notícia divulgada no último dia 2 de setembro. Ou seja, 1 a cada 8 pessoas sofre por causa da ansiedade e da depressão. 1 a cada 8 pessoas que vive sem as cores da vida. E muitas coisas ruins passam pela minha cabeça, muitas. Já pensei em pular lá de cima, sabe? Eu já pensei em pegar meus remédios, tudo, tomar isso tudo de uma vez. Por isso que tem horas que dou vontade de morrer, de morrer. A depressão existe, mas ela não precisa fazer parte de sua vida. Neste domingo, o segundo domingo do Vida a Cores. Encontre a paz que tem faltado dentro de você. 3 encontros especiais. Pela manhã, às 7 e 9h30. Ou ao cair da tarde, às 18 horas. E em todos os templos da Igreja Universal. Encontre o mais próximo pelo localizador. universal.org/localizar. Nesse domingo, então, você é o nosso convidado. A nossa Catedral da Fé aqui em Florianópolis fica na Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro aqui de Florianópolis. Seja muito bem-vindo a esse lugar onde as pessoas encontram paz, encontram forças, estão encontrando vida. E é o que você vai encontrar também. Você pode procurar uma Igreja Universal mais perto da sua casa. Um forte abraço, Deus abençoe e até logo mais. Atenção, alunos da Escola do Amor. Temos uma ótima notícia para vocês. Sábado, dia 11 de outubro, às 9 horas da manhã, a Caminhada do Amor 2025. Para mais informações, kits e lugares, acesse caminhadadoamor.com.